cidade lá do Vale do Jequitinhonha, que no último fim de semana, aí estão as imagens, a população ficou sitiada dentro de casa, impossibilitada de sair depois que bandidos atacaram 3 agências bancárias ao mesmo tempo. Segundo a polícia, durou 30 minutos. Tantos tiros e explosões. Nem os PMs tiveram condição de sair, porque a quadrilha não deixou. Nessa segunda-feira, mais conhecida como ontem, nós estivemos em Medina e ouvimos a população. Nós vamos ver juntos, com as imagens de Vitor Cui e a reportagem de Aguiar Júnior, você acompanha agora na tela do Cidade. Era para ser apenas mais um fim de semana tranquilo em Medina, cidade pequena, pouco mais de 15 mil moradores. Ninguém esperava que essa tranquilidade fosse dar lugar a momentos de terror com a ação de assaltantes de banco. Durante 30 minutos, a população foi impedida de sair de casa. Quem viu parte da ação dos bandidos disse para a polícia que eles chegaram por aquela avenida ali, a avenida principal aqui de Medina, que segue direto em volta dessa praça. Dali os bandidos seguiram direto para a agência do Banco do Brasil, que está bem naquela esquina ali. Só que o que eles não sabiam é que na agência não tinha dinheiro, não tem nenhum caixa eletrônico funcionando naquela agência ali, só funciona a parte administrativa. Depois eles seguiram para a agência da Caixa Econômica Federal, que fica bem ali na esquina, ali na frente. Só que lá na Caixa, os bandidos também não conseguiram levar dinheiro, porque tem um dispositivo de segurança que dispara fumaça dentro da agência. Os bandidos então decidiram explodir uma loja de roupas e depois uma outra loja que fica do lado da agência da Caixa, que vende produtos diversos, como móveis e telefones celulares. De lá, inclusive, eles levaram 3 aparelhos. Logo em seguida, os assaltantes passaram por trás aqui da praça e pararam atrás desse prédio aqui, onde funciona uma outra agência bancária. Quem precisou de atendimento no início dessa semana não pôde nem entrar na agência e foi informado por funcionários que o expediente estava suspenso. O que não consegue atender aqui hoje? Aqui é só o caixa mesmo. Abertura de conta a gente vai conseguir a partir de amanhã ver se consegue já fazer essas questões de mesa. Pode ser que a gente consiga fazer, mas a gente não está podendo receber o pessoal por conta da estrutura, né? Este hotel, em frente a uma das agências, estava lotado e um dos hóspedes viu a ação dos bandidos. Nesse local aqui funciona a cozinha do hotel. Um hóspede estava aqui quando os bandidos se aproximaram de uma das agências. Ele ouviu o barulho, chegou aqui na janela e quando olhou lá para baixo, viu 3 carros estacionados e os assaltantes descendo. Quando os criminosos perceberam que o hóspede estava vendo toda a ação, eles começaram então a atirar para o lado de cá. Com medo, o homem pediu para não ser identificado, mas contou o que presenciou. Chegaram 3 carros, uma caminhonete, um carro branco, todos carros de luxo, e desceram homens fortemente armados. Eles olharam para mim, um negro deles, mais forte, foi na minha direção, correu na direção da janela que eu estava e jogou uma bomba no 2º andar do hotel e apontou uma metralhadora para mim. Foi o momento que eu percebi que era um assalto, aí fechei a janela, só que não dei tempo de apagar as luzes. Aí fui para a janela, fui para o banheiro do apartamento e primeiro houve um estrondo de um tiro, uma bomba muito forte e depois uma rajada intensa de tiros. Foi realmente uma questão de horror. A impressão que se dava é que estávamos numa praça de guerra. Eram rajadas
tipo de metralhadora e bombas. Então eles davam uma pausa ali de uns 2 a 3 minutos, daqui a pouco voltava novamente. Como o hóspede correu e se escondeu, os assaltantes decidiram invadir o hotel. Só que eles chegaram aqui e encontraram a porta trancada, olha só. Os criminosos ainda tocaram o interfone. Só que o recepcionista não abriu a porta. Os bandidos então decidiram disparar 34 vezes com uma arma .40 contra esta placa de trânsito. Olha só como ela ficou cheia de buracos. Depois disso, eles voltaram à ação contra as agências bancárias. A ação da quadrilha aconteceu em sequência, quando os criminosos perceberam que não havia dinheiro na agência do Banco do Brasil, seguiram para o próximo alvo. Um deles saiu do banco, depois que explodiu o banco, um deles disse, não tem nada aí não. E saíram correndo e tal, e continuaram as rajadas de bombas. E depois que, quando parava a rajada de bombas e de tiros, de disparos aqui na região próximo dos bancos, dava para ouvir de outras regiões da cidade, dava para ouvir rajadas de tiros de outros lugares. Só nesse quarteirão aqui, os assaltantes atacaram 3 pontos diferentes. Além da Caixa Econômica Federal, que voltou a funcionar parcialmente nessa segunda-feira, os bandidos ainda explodiram as portas de vidro daquela loja ali no fundo. De lá, eles levaram 3 telefones celulares. Depois, eles voltaram aqui, sentido a pracinha, e ainda atiraram contra a porta daquela loja bem ali na frente. Só na região central de Medina, os bandidos dispararam mais de 300 tiros de fuzil, escopeta calibre 12 e pistola .40. Um morador gravou os momentos de algumas explosões. Na gravação, é possível ouvir os tiros. Agora eles foram em sentido... Aí, vocês acabaram de ouvir que eles estão implodindo o Bradesco, o Banco Bradesco. Já fizeram isso com... A cidade está toda tomada, Câmeras de monitoramento de algumas lojas também flagraram a movimentação dos assaltantes. Nessa imagem, dá para ver um dos carros passando em frente a uma das agências. Em seguida, os bandidos passam em outros 2 carros. Imagens das explosões não foram liberadas. Os comerciantes não gostam muito de falar sobre os ataques, mas já pensam em reforçar as portas das lojas. O pessoal todo mundo à beira do horrorizado com o que está acontecendo. Coisa absurda. É preciso tomar as providências cabíveis, né? O Estado, a Federação, porque os impostos que nós pagamos é para manter, né, isso aqui em ordem e paz. Quem mora em Medina está com medo de uma nova ação dos criminosos. Todo mundo com medo, todo mundo recuado, foi muito tiro, muito alvoroço. Depois de 12 horas da noite eu não saio para a rua. Fica com medo, né? Porque é perigoso a gente estar vindo aqui um pouco de acertar a gente aqui, não é? A senhora mora na roça? Moro na roça. Melhor ficar lá no cantinho na roça. É. A cidade está ficando perigoso. Bem perigoso, né? Nem a polícia ficou livre dos ataques do fim de semana. Essa viatura da Polícia Civil foi atingida por 35 tiros, todos os vidros laterais, e o da traseira terão que ser trocados. Para manter os policiais militares dentro do quartel, os assaltantes ficaram do outro lado da rua atirando. Nem os policiais que estavam em casa conseguiram sair, porque os assaltantes se dividiram em grupos. Dessa vez, os bandidos, inclusive, programaram bem. Usaram a tecnologia. 2 drones iguais àquele dali ficaram durante toda a madrugada vigiando a movimentação aqui na cidade de Medina.
Uma equipe chegar e foi pega de surpresa pelos bandidos. Que realmente surpreende a força estatal, nos deixa, enfim, surpresos até com esse tipo de reação e às vezes até impossibilitados de uma reação imediata com sucesso. As marcas dos tiros ficaram nas paredes. Mais de 100 cápsulas de fuzil, escopeta calibre 12 e pistola .40 foram recolhidas na rua, em frente ao quartel da PM. O Márcio estava passando de carro em frente ao quartel na hora do tiroteio. Sem saber o que estava acontecendo, acabou sendo atingido no braço por um tiro de pistola. Já fui recebido a tiro, já. E aí eu fui parar para pedir socorro no quartel. Aí eles fecharam lá e começaram a atirar. Aí na hora que eu tava conseguindo, a sorte é que na hora que maneirou um pouco, os dois pneus furados, o carro todo cheio de tiro. E aí na hora que eu cheguei em casa, que eu consegui pedir ajuda para meus pais, eu já apaguei direto, que eu perdi muito sangue. Minuto de bobeira que eles deram, você voltou pro carro? Voltei pro carro. Você acha que foi o quê? Foi o momento que eles começaram a recarregar a arma? Acho que sim. Depois da ação, os assaltantes fugiram pela BR-116 em direção à Bahia. A divisa fica a apenas 80 quilômetros. Os dois carros que aparecem nas imagens foram abandonados em uma estrada de terra. Estado vizinho. Na madrugada seguinte, em Divisa Alegre, mesma região, um outro banco foi atacado. A polícia acredita que seja o mesmo grupo, porque as cidades são próximas. E em Medina, a quadrilha não conseguiu levar muito dinheiro. O valor não foi divulgado e até o momento ninguém foi preso. Em uma cidade tranquila, passa a conviver com o pavor, né? Como disse lá o hóspede, com o horror, né? O clima de horror, de terror, de guerra que se transformou. Nós temos, Benhu, tem como colocar, por favor, imagens do helicóptero que está rondando a região lá, o helicóptero da polícia, que continua os trabalhos, né, de investigação, de apuração lá na região, porque, afinal, foi uma situação que chamou a atenção da segurança pública, não só de Minas Gerais, como também da Bahia. Porque foram 3 agências bancárias alvo da ação desses criminosos que gastaram munição, viu? Gastaram muita coisa, atiraram em viatura, atiraram em... Foi... O pessoal tá me dando suporte aqui, ó, pra gente ter ideia aí, uma custa R$18. De calibre 12 custa R$15 e a de ponto R$48. Então, numa placa o Aguiar mostrou lá a quantidade de tiro que eles deram, de ponto 40. A quantidade de tiro de fuzil que deram lá na cidade. Em 3 agências, mas é até estranho falar aqui, mas eu vou falar. Eles deram o bote errado. Porque não conseguiram levar o que pretendiam. Aí deixou o pavor, o medo espalhado lá, né? A região de Medina, que é cortada pela BR-116. Aí a BR-116 é a que faz a ligação de Minas Gerais com a Bahia. Nós temos imagens aí da BR, ô Benhu, por favor, pode colocar. Aí, ó, aí você tem imagens da BR, quer dizer, a quadrilha normalmente comete esse tipo de ação numa cidade que está próximo à rodovia, exatamente porque é um corredor, é uma forma que tem para facilitar a fuga. E talvez o fato deles terem dado o bote errado lá em Medina, não ter conseguido muita coisa, ter tido prejuízo com a munição que gastaram, talvez por esse motivo, então, eles tenham tentado também contra Vargem Alegre. Aqui. Então, bote errado em Medina. Não acharam? Vamos lá no Divisa Alegre para a gente ver o que acha. E aí a gente vai mostrar também a imagem do carro que está queimado, os carros que foram queimados, é um só. Aí, ó, isso é um carro abandonado. Abandonado. A polícia já conseguiu apreender 2 veículos e esse
que foi queimado. Olha só como deixam destruído para não deixar rastro, né? Daqui a pouco a gente vai ter mais informações complementares a respeito desse caso com o Carlos Albuquerque no MG Record. Você que ligou agora, nós estamos falando da ação do fim de semana.